Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida. Estamos hoje com a nossa professora e queridíssima co-host Pia. Olá, Vini, olá, Juan. Mais um episódio aí do Pode Revalidar, um episódio extremamente importante para as pessoas que vão prestar a prova prática aí logo menos. Então, hoje vamos falar muito sobre prova prática. Bom demais, Pia, exatamente. E eu gostaria também de apresentar o nosso querido professor Juan, el Rapazito. Fala aí, galera, que legal ter aqui de novo com vocês. E hoje realmente vamos falar do curso que a gente gosta muito, em especial a Pia, o curso favorito da Pia, né? Aquelas da prova prática, né? Bom, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre prova prática, já que falta menos de um mês, né? Faltam 24 dias aí, 25 dias para o dia da prova. E a gente abordar um pouquinho sobre isso. É o que eles têm mandado muito direct nas nossas caixinhas, eles pedem para a gente falar. E vamos abordar um pouquinho de prova prática, então, Pia. Acabamos de sair também do Práticos presencial, né? Que foi uma maratona aí, mas muito recompensadora. Eu acho que a gente podia começar falando, Pia, o que você acha que é importante nessa reta final? Quais são os pontos principais nessa reta final que o revalidando tem que focar aí nessas últimos 25 dias? Eu acho que os revalidandos devem ter a estrutura do checklist extremamente clara na cabeça, ter uma afinidade muito grande, tanto com a estrutura do caso clínico, dos impressos, das tarefas, saber o que está ali para ser apresentado na prova, não ficar, não ter dúvidas quanto à parte estrutural da prova, que eu acho que isso é o principal. E em segundo, eu acho que nesses próximos 20 e poucos dias que faltam até a prova, conseguir dividir muito bem as caixinhas das 5 grandes áreas. Então, ter um manejo aí de pelo menos uns, digamos assim, 10 temas bem medulares, 15 temas de cada grande área bem medulares, para ter maior chance de alcançar aí 9 pontos e meio em cada estação. A gente sabe que a estrutura é muito importante, mas a teoria é fundamental também para você se sentir seguro lá no dia da prova. Pia, excelente comentário. Inclusive, esse detalhe que você falou do candidato já se familiarizar com a prova é um cuidado que a gente tem muito durante o nosso curso, né? Então, desde da primeira estação que a gente pede para o candidato se apresentar para a câmera, a gente coloca todos os nossos clínicos, casos clínicos do mesmo formato lá, cenário de atuação. Eu acho que esse cuidado que o aluno tem que ter é um cuidado que a gente tem e faz total diferença. A gente teve vários alunos que falaram que estavam prestando pela primeira vez, mas parecia que já tinha prestado antes. Porque eles entravam num cenário que já era um cenário conhecido por eles. Então, acho que esse é um cuidado importante. Se você vai prestar prova agora, você tem que não ir despreparado nesse ponto de vista. Entender como que é o fluxo da prova, saber como que você vai se portar lá, o passo a passo e como você vai ler o caso. E falando um pouco de temas mais... escolher ali os 10, 15 temas mais importantes. Eu também concordo com você. Eu acho que tem os passos básicos de um checklist ali, que a gente fala em todas as aulas, se apresentar e assim por diante. Mas tem os 10, 15 temas que são mais batidos de prova prática. Que você não vai ser surpreendido, entendeu? Eu acho que toda prova prática pode ter uma estação ou outra, mas de modo geral, os temas não são temas rodapé de livro. Os temas são temas que é o dia a dia. Então, acho que é importante ali o candidato ter esse feeling. Não querer estudar a medicina inteira, mas sim os temas mais prováveis e principalmente a estrutura do checklist, né, Juan? O que você acha? Cara, eu super concordo com o Vini, né? Eu acho que sempre vai ter um ou dois temas que são os mais difíceis, né? O mais rebuscado do livro. E vai ser difícil para todo mundo, né? Não somente para você. Então, sempre, pelo menos pode ser dois no primeiro dia, ou um cada dia. Primeiro dia sempre costuma ser mais difícil que o segundo dia, e acho que todo mundo concorda com isso, né, Pia? Mas eu acho que o que o Vini falou é uma coisa super importante. Vocês têm que focar como destrinchar um checklist, saber aquele detalhe, passo a passo, porque a gente vai estudando, a gente sabe que tem um jeito de cobrar na clínica médica, que não é o mesmo jeito de cobrar na ginecologia e também não vai ser o mesmo jeito de cobrar na preventiva. Então vocês têm que saber como abordar cada grande área, né? E uma coisa que sempre os professores falam é se situar dentro da prova, se situar onde que vocês estão localizados, se é um hospital, uma UBS, e tem várias outras dicas aí, né, Vi? Não, com certeza.
Uma coisa interessante que você falou, Juan, que eu já tinha falado sobre o tema difícil. Pode cair um tema difícil, como na última lá, Vai cair. Wolf Parkinson White. Mas é importante eles entenderem que, na verdade, o Wolf Parkinson White, ele valia 0,25, meio ponto, entendeu? Se você pontuasse destrinchando, fazendo a anamnese adequada, fazendo exame físico, solicitando os exames e fazendo a conduta ali adequada, isso era o principal para Uhum. você pontuar. Então, assim, é daí que nasce a cruz do saber, é daí que eu acho que você tem que estruturar o seu raciocínio clínico. Então, divide nas caixinhas, não só de grandes áreas, mas divide na caixinha ali o passo a passo do atendimento. Algo que a gente vinha martelando nos últimos anos, o INEP obrigou a ser feito. Então, para a gente, que é para os nossos alunos, eles se sentem mais em casa. Que pedir para eles fazerem no fluxo certo de anamnese, exame físico, exames laboratoriais, diagnóstico e conduta, sempre foi algo que a gente ensinou. Então, acredito que é isso que você tem que seguir, essa é a tendência do INEP, né, Sim, e Pia? ainda ver pelo lado positivo, né, essa questão deles, reafirmarem que podem haver limitações quanto exames, etcétera. Isso tem que ser visto como algo extremamente positivo, porque, os alunos têm essa tendência a sair pedindo exames e muitas vezes sem pensar. Então, se eu tenho uma dor abdominal em andar inferior de abdômen, eu não vou a minha prioridade não vai ser pedir enzima hepática, a minha prioridade vai ser pedir um beta-HCG. Se eu for comparar entre um TGO e um TGP e um beta-HCG para uma mulher em idade fértil e dor em andar inferior de abdômen, muito, com certeza o beta-HCG vai estar lá no checklist. Então, o que eu sempre falo para os alunos é que eles têm que pensar antes de falar o que vai ser solicitado, ainda mais agora que isso vai ser colocado mesmo à prova, né? Essa questão de você saber quais são os exames de acordo com o número limitante de exame ou de, né, exame laboratorial, ou mencione tantos diagnósticos diferenciais. Então, eles têm que pensar com responsabilidade para poder realmente se protegerem aí na prova. Esse detalhe, né, Pia, é algo que a gente já Acabou de vinha sair. martelando muito e saiu recentemente, mas assim, já fazem mais de 2 edições que a gente vem falando, porque já aparecia nos recursos. Então a gente já falava para eles terem esse cuidado de seguir o fluxo, de solicitar os exames de maneira assertiva. E agora vem no comando da prova e agora sai até uma nota oficial no Você próprio tem a nota aí, diário Bia? oficial, né? Aqui no momento não tem, acho Eu que tenho o aqui, Vini. ó. Eu tenho. Você quer falar? Você Pode quer? falar, Juan. As orientações dos participantes referidas no item 3.6 deste edital determinam os parâmetros específicos dos casos clínicos, uma das estações, podendo contemplar regras que delimitem quantitativos para proposição de exames, procedimentos, diagnóstico, prescrição, dentre outros, e que apontem a execução das ações em sequência predeterminada ou outras determinações. Então é isso daí que a gente já vinha falando. Você tem que tomar cuidado. Então, assim, o que o INEP quer, né? O que ele vem trazendo dentro dos pareceres? Ele não quer que você vire uma pessoa que vai falar tudo. Então ele não quer, ele quer realmente saber o seu conhecimento. Então, primeira coisa, né, que eles estão avaliando, primeiro ponto que a gente já vinha falando e eles estão avaliando agora é o fluxo que você tem respondido. Então a gente fala para você seguir anamnese, exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem, diagnóstico e conduta. Eles querem que você siga esse fluxo porque se você sabe o diagnóstico, você já imagina o que tem que ser questionado e não dá para você voltar. Então por isso que tem que fazer na ordem certa. Segundo ponto é o número de exames. Muita gente estava querendo decorar todos os exames que tem ali na tabela do SUS. Isso aí disparando, perguntando E sair qualquer coisa. disparando. Mas hoje em dia, como a Pia bem falou, e algo que ela martelou demais, eu vi ela falando demais dentro do presencial, era isso. Ó, você vai solicitar os seus exames, agora escolhe os 5 principais. Escolhe os 3, os 6 principais que você vai solicitar. E eu via que o pessoal tinha dificuldade. Então ali você via no trauma o pessoal pedindo função hepática para, sei lá, pneumotórax, tipo assim, coisas que não tem nada a ver, pedindo fibrinogênio e assim por diante, ao que a Pia falou, no abdômen agudo, pedindo coisas que não tem tanta correlação. Sim. Só porque quer solicitar tudo. Mas eu acho que isso daí vai ser punido. Então, fiquem atentos aí, dica master, Dica de vocês ouro, terem
consciência e, na hora do estudo, entenderem ali por que você está pedindo cada exame. Exatamente, isso é fundamental. Outra dica que a gente fala muito no presencial e a gente fala no curso online também, é essa questão dos alunos perderem mais de 1 minuto na leitura do caso clínico, né? Na folha inicial. Isso daí é tempo É. demais. Então, assim, enquanto você está lendo aquele documento, você não está ganhando ponto nenhum. Aquilo a gente orienta a fazer para você assimilar melhor a informação. Mas ninguém conhece a sua pessoa melhor do que cada um. Então, por exemplo, para você pode ser de um jeito, para mim pode ser Sim. de outro. Eu posso ler em voz baixa uma parte, em voz alta outra, e vai funcionar super. Então, o que eles têm que controlar também é o tempo que eles investem em fazer a leitura do caso clínico, né? Mas isso eu acho que também é questão de prática, né, Pia? A pessoa que tá treinando, tá vendo como é que tem que ser, ela tem que cronometrar ali o quanto tempo ela tá Eu gastando. cronometrei para alguns alunos no presencial, alguns iam bem rápido, outros demoravam um Eu minuto e lembro, meio só para ler. eu lembro. Então, é muito tempo, assim. É assim, ele tem que cronometrar quanto tempo ele tá gastando para ler, quanto tempo de anamnese, quanto tempo ele tá demorando para fazer o diagnóstico e a conduta. Isso é importante eles se organizarem, porque quando você vai cronometrando, você vai percebendo. Você não pode gastar 8 minutos na anamnese, entendeu? Você tem, ao mesmo tempo, você também não pode gastar 2 minutos na anamnese. Porque tem gente que passa a anamnese rápida, já pede os exames, pede exames laboratoriais, exame físico, faz o diagnóstico, a conduta e matou. Aí, pô, ele matou o diagnóstico, fez tudo certo, só que gastou 2 minutos na anamnese e não matou nada na anamnese. Aí tirou 6, tirou 5, porque ele perdeu todos os pontos da anamnese. Não, e essa questão de também questionar de maneira curta, não fazer. O candidato sabe que tem que, na anamnese, tem que ser muito quadrado no sentido de questionar 5 queixas associadas à queixa principal, 5 sintomas associados, vai lá e pergunta 2, aí vai lá para o outro canto do checklist. Isso a gente martela muito, que a ordem faz com que você se organize no pensamento. E vou dar uma outra dica aí de praxe também, que eu vi muito no presencial, essa questão de quando o candidato escuta muito, não consta no script. Automaticamente ele se bloqueia e pula para a conduta ou pula para o diagnóstico e deixa de perguntar aquilo que ele sabia que tinha que perguntar, mas por escutar 2 ou 3 não consta no script em sequência, eles meio que desistem e vão para a próxima etapa do checklist. Então, isso é outra dica também. Isso daí realmente dica de ouro, Pia, porque é o que a gente mais vê, né? Assim, não consta no script, 3 não consta no script, a pessoa já dá uma desesperada, ela já pede os É exames, já... suficiente para Vai ela ir para o começar. diagnóstico, inventar um diagnóstico mesmo E de que... novo, às vezes ela acerta o diagnóstico, às vezes ela pede os exames certos, ela faz o diagnóstico correto, dá a conduta certa. Só que ela perdeu toda a pontuação da anamnese. Então, às vezes era uma estação que ela mataria, só que por nervosismo, ansiedade, falta de prática, ela acaba ali se escorregando. E aí vai pegar uma estação um pouco mais difícil, onde ela precisaria desses pontos da anamnese, pode culminar e faltar no final do jogo. Cara, Né? não sei se você concorda comigo, Pia, mas eu acho que sempre as estações que são um pouco mais fáceis, o pessoal costuma errar mais. Tipo assim, que já tá na cara o diagnóstico para fechar, e o pessoal desespera muito, esquece de fazer anamnese, quer pular etapas, quer já fechar rápido o diagnóstico, fazer tratamento e acaba perdendo muitos pontos na anamnese. O que você acha disso, Pia? Eu acho que tem um pouco a ver, sim, essa questão de... a gente no presencial teve vários alunos que já eram especialistas, que já tinham muita certeza daquilo que estava acontecendo, que estava na frente deles, e acabam mesmo se acelerando aí nessa parte do checklist. Isso daí é um ponto que a gente fala muito em aula, né, Juan? A gente martelou muito que, assim, o diagnóstico e a conduta, eles vão valer ali de 25 a 30% da prova. Então, não saber o diagnóstico e a conduta não é o pior dos mundos. Então, se você não souber o diagnóstico e a conduta, tente pontuar durante a anamnese, exame físico e exames. E, segundo ponto, você também saber muito o diagnóstico e a conduta, isso pode te atrapalhar sim. Porque, realmente, é o que a Pia falou, os casos clínicos do INEP costumam ser muito clássicos. Então, para quem é especialista ou para quem sabe daquele tema, não é difícil você fazer um diagnóstico. Então, se você vai de maneira... Porque no dia a dia, falando de prática diária, médica, a gente não fica, assim, na correria, você não fica conversando com ele vários minutos e perguntando passo a passo. Quando você faz algumas perguntas, já direciona o seu raciocínio, faz o exame físico, exames laboratoriais, você mata o seu diagnóstico.
E na prática médica, o mais importante ali é o diagnóstico e o tratamento. Então a gente se apega a isso na hora da prova, mas na hora da prova, tudo vale ao mesmo peso. Não, eu acho Então que tem até que na entender anamnese vale isso. um pouquinho mais de pontos. Anamnese, exame físico, sempre vale ali 50% da prova. Então você não pode querer só matar o diagnóstico e a conduta. E o que eu percebi também é que os alunos, às vezes, não acreditam muito nos conhecimentos que eles têm. Às vezes eles sentem que está indo bem, estão gabaritando, e aconteceu muito comigo, nas estações que estava tendo checklist, o pessoal até chegaram a falar assim, nossa, será que é isso mesmo? E aí mudavam o diagnóstico porque simplesmente achavam que não era possível que seja uma coisa muito fácil. Por exemplo, é uma faringoamigdalite. Chegavam no diagnóstico de faringoamigdalite, eles falavam, eu acho que é uma faringoamigdalite, mas falavam assim, não, tem que ser outra coisa. Aí eles fechavam o diagnóstico de mononucleose. Então, meu conselho é tipo assim, acreditem nos conhecimentos que eles têm, né? Isso é verdade. Eu acho que tem vários pontos aí, né, Juan? Assim, é muita insegurança, então por conta de, putz, é uma prova que muda muito o jogo, tem uma carga emocional muito forte que a gente martela demais, e aí eles acabam pensando em muita coisa. É muito tema para estudar e eles acabam não se concentrando no que mais cai. E eu acho que é um pouco de falta de direcionamento. Uma coisa legal que a gente viveu aqui no presencial foi que a gente viu muitos alunos nossos do Premonições. Então, essa revisão pré-prova, né, é algo que a gente martela demais, você ter a confiança em você, você dar aquela pincelada, aquela consolidada no seu conhecimento nessa reta final é muito diferente. Então, a gente ficou muito feliz de ver como o Premonições impactou na taxa de aprovação, né? Muita gente não tinha feito nenhum curso, só fez os Premonições. Muita gente tinha feito outros cursos e falou que consolidou com Premonições. E a grande maioria foram alunos nossos que finalizou com Premonições e realmente foram aprovados. E a gente fica muito feliz e a gente acha que essa metodologia de estudo longitudinal com um intensivo para consolidar o conhecimento é realmente muito eficaz. E é isso que a gente também quer fazer para a segunda fase. Mas é isso daí, gente. Vamos resumir os 3 pilares que é muito importante para a prova prática. Quais são os 3 pilares que você tem que se apoiar durante uma preparação da prova prática? Primeiro, conteúdo teórico. Você tem que ter uma bagagem teórica. Isso primeiro porque vai te facilitar transcorrer durante a estação. E segundo, que vai te dar muita tranquilidade, que já faz o gancho para o segundo pilar. Essa tranquilidade é muito importante que só a bagagem teórica te traz. Qual que é o segundo pilar da preparação para a prova prática? O segundo pilar é o controle emocional. É algo que todo mundo negligencia, mas ele é muito, muito importante. Se você não estiver tranquilo ou psicologicamente estável, você vai derrapar e vai deslizar na hora da prova prática. O que eu cansei de ver, estações de alunos que estavam preparados, que tinham conhecimento, mas não conseguiram transcorrer durante a estação por conta da prova do controle emocional, por conta da ansiedade, por conta do nervosismo, foi demais. Então, primeiro, conteúdo. Segundo, controle emocional. E por último, experiência prática, que a gente faz demais durante as nossas estações simuladas, durante as mentorias e durante o curso presencial. Então, é muito importante você se apoiar nesses três pilares e dentro do práticos a gente martela demais. Tem aula teórica, tem vivências práticas e também tem mentorias para controle emocional, né, Pia? Exatamente. São 3 pilares fundamentais, foi o jeito que, realmente eu acho que deu certo, a gente viu isso refletido nos nossos alunos, a primeira edição aí do Práticos Online realmente, quanto a resultados positivos, foi um sucesso. Então, acredito que é a melhor forma. Nervosismo sempre vai haver no dia da prova, então a gente precisa se preparar de uma forma, como você mesmo diz, Vini, longitudinal, para chegar lá nos 2 dias da prova e pelo menos ficar menos nervoso, digamos assim, né? Porque realmente é um momento de muita tensão, é um momento que muda o jogo, muda a vida de muitas pessoas. E é isso. É tudo em base à preparação. Realmente dá para baixar a ansiedade, a gente treina isso, todos os alunos a gente treina para que eles tenham um pouco menos de ansiedade, mas eles vão ter ansiedade no dia da prova, né? Você quer falar alguma coisa, Vini, antes da gente entrar na rodada surpresa de perguntas que eu trouxe para vocês? Não, vai para a rodada aí e depois eu volto com Boa. uma pergunta. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o pessoal perguntou muitas coisas, então, e direcionado, né? Pra Vini, por que color amarelo?
Bom, cor amarela aí é a cor que a gente passa para todos os nossos alunos, é uma cor que a gente leva muito dentro da nossa preparação e durante o nosso curso, que é a luz do conhecimento, a luz da tranquilidade, que é a luz da sabedoria. Então a gente fala muito para você ter esses apoios, que eu tenho certeza que a luz amarela, se você mentalizar, se você tiver esse amuleto de sorte aí no dia da sua prova, vai te trazer uma paz, vai te trazer conhecimento. Então, não percam nossas lives aí, que a gente sempre faz pré-prova, que eu vou martelar mais ainda sobre a luz amarela. E assim, cansei de ver aluno no presencial falando que foi de peça amarela, que escreveu aprovado, que seguiu o passo a passo e que estava lá fazendo curso presencial porque foi aprovado na primeira fase com essas Que legal. dicas. E agora, para identificar nos alunos, é só olhar nas meias, né? Meia Meia amarela. amarela, que todo mundo ganhou dentro do curso. Agora vamos com Pia. Como foi a sua preparação para a prova? Bom, basicamente é o reflexo do Práticos Online. Foi exatamente dessa forma que eu estudei. Não tinha estações nem vídeos para eu assistir, mas eu dividi a minha cabeça em 5 caixinhas, então 5 grandes áreas, e escolhi aí os temas que davam para eu revisar. Então, escolhi, sei lá, naquela época 20, 15 temas, 10 temas de cada grande área. Fiz um mini resumo aí de cada tema, dos meus resumos da primeira fase, estudei em cima deles e naquela época tinha um colega, né, que ele realmente, se dedicou a fazer vários checklists, muita gente deve estudar desses checklists até hoje, e estudava em base a isso, em base à teoria, em base ao checklist daquele tema em específico e treinava com os meus amigos. Então é basicamente o que é o Práticos Online hoje. Legal, foi testado já várias vezes, está dando certo, né? Vini, o que fazer ou o que você fez nos últimos 5 dias pré-prova? Cara, 5 dias pré-prova é algo que a gente vai martelar também durante as nossas lives. Não quero ficar fazendo mistério, mas é verdade, é verdade. Isso daí a gente sempre faz, né? Que é, é muito importante. Então, assim, você pode estragar a sua preparação inteira nos últimos 5 dias, 3 dias. Então, é importante ali, principalmente a prova prática do Revalida, ela ter um sabor diferente, uma preparação diferente que grande parte das pessoas vão ter que viajar, vão ter que se ambientar, vão ter que conhecer o local, e isso é muito importante. Então, 5 dias antes, eu dividiria assim. Eu, pelo menos, uns 3 dias antes, eu viajaria para o local. Sei lá, a prova vai ser sábado e domingo, acho que quarta, no máximo quinta-feira, a pessoa tem que estar chegando onde vai fazer a prova para se ambientar, para não ter problema de localização, porque pode ter problema. Às vezes, seu voo atrasa, Uhum. às vezes você vai de ônibus, tem algum problema. Então, assim, não deixe para ir um dia antes ou 2 dias antes. Vá no máximo na quarta ou quinta-feira. Segundo, nessa última semana eu continuaria estudando. Acho que dá para ganhar uma certa bagagem, dá para consolidar e principalmente estudar os 10 ou 15 temas que a Pia falou. Ali nessa reta final eu só revisaria. Se tiver alguma coisa que pudesse te ajudar a revisar de maneira rápida, é isso que você tem que fazer. Então, estude, ou, por exemplo, o que eu fazia, né, Juan? Eu tinha os meus resumos dos temas principais, lia ele, e eu tinha que viajar. E aí eu ia escutando durante a viagem. Então, acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês. Tentem usar todo o tempo dessa reta final, dos últimos 5 dias, para absorção de conhecimento. Então, durante a viagem, dá para você escutar alguma coisa, dá para você assistir alguma coisa, para você aproveitar. E às vezes, no nervosismo, nessa reta final, a gente não consegue estudar profundo. Então, funciona bem também um estudo passivo, de assistir a Sim. aula, de você De realmente ouvir, né? consolidar, né? Nem que seja um áudio, o que for, assim, coloca o fone no avião, no ônibus e você consegue muito bem assimilar as informações. Eu também, quando fui prestar a prova do Revalida, eu tive que viajar de Você teve, né, um problema, não teve? para Uberlândia. Aí eu tive que viajar e fui fazendo checklist durante toda a viagem. Você teve problema na viagem ou não? Não, Não? não fui lembrar. Mas teve alguém que teve problema na viagem e se você não viaja com antecedência, agora pro curso presencial, né? Pro curso presencial teve uma aluna nossa que chegou atrasada. Por conta de Qual que foi o problema Foi cancelado o voo e ela teve que viajar de ônibus para São Paulo. Eu acho que na verdade, acho que o 15 voo horas. ela viajou uma parte, aí teve tempestade, teve que pousar em outro lugar e aí veio de De ônibus, né? ônibus, 15 horas de viagem de ônibus. Então, assim, para prova prática, você um não pode estresse, dar. né? Você não tem como. Você tem que viajar com antecedência, porque você precisa de pelo menos ali 24, 48 horas para recuperar esse estresse, né? Legal. Vamos aí, Pia. É verdade que o primeiro dia sempre é pior que o segundo? Ou não? Sempre.
Pelo menos no meu caso foi, no seu também, né, Rô? Também. E no caso de muitos dos nossos Não, alunos. com Bom, eu tenho uma certeza. amiga que não foi ruim o primeiro dia, uma Mas o grande segundo amiga. foi mais fácil? Eu acho que o segundo foi mais fácil para todo mundo, mas eu saí devastada no primeiro dia. Eu achei que não ia dar certo. A minha primeira estação, se eu não me engano, foi de cirurgia. Eu já saí arrasada, assim, saí meio em choque. A segunda foi de pediatria, que tinha que Que calibrar foi uma que tinha caído? balança. Sutura, né? Fábio? Era FAB, mas acho que a de cirurgia foi a segunda e a primeira talvez foi PED, porque foi a estação de calibrar a balança, que era uma balança, não era digital, era aquelas outras lá. E no nervosismo você não Era de consegue. bebê ou era de criança? De De bebê. pé? De bebê. De bebê. Super difícil. Eu não sabia, pelo menos. Eu acho que eu já tinha visto alguém fazer isso, mas eu mesmo fazer, nunca. Você no internato. essa daí. Então, o que eu pensei na hora? Eu lembro que eu tentei, eu falei, vou abortar a missão de perder tempo tentando calibrar essa balança, vou continuar com as outras tarefas, porque senão não ia dar tempo e ia perder muito ponto. É, realmente. Dica boa. Porque você não vai conseguir aprender ali na hora. né? Exato, Se não, e você eu não tentava sabe- mexer lá no negócio, aí eu tava vendo que não tava dando E certo. tinha um peso na balança? Tinha, o quê? Tinha um Tinha um peso, bebê? um cadeadinho, né? que Não, você não, ia- não, mas pra calibrar. Ah, tava no zero. Tava no Você zero. tem que botar no zero pra começar a e pensar aí a tem que criança. equilibrar, não tava dando certo. Eu falei, Aí tem embaixo tem esquece. que dar uma... Você vai rosca, girando. né? tinha que pesar, medir o perímetro cefálico e tinha que colocar no estadiômetro. Eu falei, vou fazer o resto das coisas que eu sei. Depois, se der depois se tempo, eu volto. volta. Então, Uma dica interessante isso daí, viu? Se você não tá travado, tá aí, não sabe pra onde pegar, pra onde ir, Volta pras tarefas. e- vai de volta novo, para continua. as tarefas E e uma coisa que completa o resto do checklist. Que eu sempre falei para os alunos, que eles ficam muito traumatizados por esse meio ponto de fazer tudo em ordem. Mas se você sentiu que esqueceu alguma coisa, solicitar alguma coisa importante, não tem problema. Sacrifica esse meio ponto e volta, porque às vezes, por exemplo, no meu caso, era solicitar pré-teste, ou streptoteste e cultura, que valia 2 pontos. Ele tinha esquecido e ele voltou para solicitar o streptoteste e a cultura, que valia 2 pontos. Sacrificou esse meio ponto, porque não fez em ordem específica, mas ganhou 2 pontos. Entendeu? Não, e às vezes no recurso dá pra voltar esse meio ponto. Eu essa vi é a É. verdade. O Às Vini vezes, já é sim. especialista. Esse meio ponto aí, Mas- fica tranquilo que Mas depois a com gente corre certeza atrás. o primeiro dia é o mais tenso, pelo forte. menos, né? Eu acho que o primeiro dia é o mais difícil porque é tudo novo, né? Então, assim, realmente eu não acho que os temas são mais difíceis, mas, putz, é a primeira vez que você vai fazer a prova, gera aquela ansiedade, o Primeira vez que você vai ver nervosismo. os atores, os Exato. atores são os mesmos no dia seguinte, então você tem Se uma, sente pelo menos mais no em meu casa caso ali. foi assim. E você sente mais familiaridade, assim. Até porque se houverem mudanças no checklist, ou no caso, você já tem o impacto do primeiro, né? Uhum. Primeira visita ali da prova, e no segundo dia você já vai meio que acostumada, sabendo o que esperar da prova. Show. Tem mais perguntas? Virem, ainda dá tempo de fazer o curso online? Pô, dá tempo tranquilo, né? A gente divide ali em 5 blocos, e são blocos curtos, são completos e curtos ao mesmo tempo, então agora a gente não faz aulas extensas, são estações curtas, correções e aulas teóricas curtas ali de 5 a 10, 15 minutos no máximo. Então ali você consegue revisar 15 temas por grande área tranquilo e tem o checklist ali com as coletâneas que dá para você matar. Então assim, se você ainda não está inscrito, dá tempo de você se inscrever, correr atrás do prejuízo. Eu tenho certeza que você vai sair muito mais preparado do que você entrou. É que realmente um curso preparado e focado 100% no Revalida, que faz muita diferença. E eu abordo agora isso daí, porque a próxima pergunta, Pia, Revalida ou residência? Qual que foi mais difícil para você? Eu acho que o Revalida, não do ponto de vista de dificuldade da prova, mas eu acho que a carga emocional é muito grande. pesado, né? E assim, é muita coisa em jogo. Hoje em dia a gente tem um melhor cenário, mas não deixa de ser difícil, não deixa de ter Era pior também suas antes. dificuldades. O valor econômico da prova é inúmeras vezes mais alto do que eu paguei na época. Então, eu acho que melhor em um aspecto, mas pior em outros. Então, eu acho que a carga emocional do Revalida não se compara com a prova de residência. Residência tem todos os anos, residência você não tem apenas o lugar, você tem, se você quiser prestar residência no Brasil inteiro, você consegue, é só você se Ô, Pia, dividir. mas você se preparou psicologicamente ou não? Para a prova do Revalida? Você eu acho teve que algum não. suporte psicológico? Não. Não. Eu me joguei de cabeça. Acho que para não falar mentira, eu fui no psicólogo entre uma prova e outra, mas pela demora. Uma vez só. Uma vez só. E aí não fui mais.
E Porque ajudou de ela alguma foi forma? muito direta naquilo que estava me afetando. Então, assim, Foi eu ruim. fiquei, eu achei que Mas é porque você foi uma vez, talvez se você tivesse dado uma sequência, teria... talvez eu acho que é difícil você realmente receber conselhos de alguém que não tá passando por aquilo que você tá Você não vivendo. acredita, não confia, Entendeu? né? Exato. É tipo de alguém te fala, não, vai ficar tudo bem, mas tipo, essa pessoa não Não tá sabe. com a mesma Não, dor que eu. exato, é diferente de você receber um, um conselho de alguém que já passou pelo mesmo, que sabe que é difícil e que no final deu certo pra ela, entendeu? Eu lembro muito bem que entre o primeiro e o segundo dia da prova prática, eu lembro que eu saí arrasada no primeiro dia. E eu liguei pra uma conhecida que tinha prestado a prova no ano anterior. E ela falou assim: Pia, fica tranquila, meu primeiro dia também foi horrível e eu passei. Então, isso pra mim, naquele momento, foi muito melhor do que qualquer frase de uma psicóloga, você entende? Porque era alguém que já tinha passado pelo mesmo, né? Por isso que nossos mentores são revalidados, né? Ah, isso sim, todos os meninos que estavam lá no, E no... da mentoria elite, todos, né, Pia? A gente faz questão de o nosso aluno ter esse contato com alguém que revalidou e passou pela Não, e jornada. é muito legal também, além desse contato, a gente poder, não, muitos já começam a trabalhar antes disso, do curso vir, mas a gente poder também ser essa fonte, né, dele, Sim. putz, já conseguiu o CRM, beleza, agora você pode ser monitor, Não, conta a não, sua e assim, é um experiência. prazer para eles, né? A gente vê que eles gostam tanto e isso daí fica tão gratificante que eles Sim. vêm de fora, né? A gente viaja Às para vezes vir não é nem pela, virar pela mentor remuneração, é nosso. mais pelo momento mesmo, de todo mundo compartilhar, deles conhecerem pessoas que há pouco tempo estavam no lugar, né, similar. Então, isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente sempre faz as coisas aqui no Mundo Revalida pensando naquilo que a gente gostaria de ter tido lá Com atrás. certeza. Então, na época que eu me preparei, não tinha isso de chamarem os alunos que passaram para ser monitor, isso não existia, né? Hoje em dia, não sei como é que tá, mas a gente sempre fez questão disso aqui, de sempre compartilhar esse momento com todos e fazer eles se sentirem orgulhosos da própria história, né? A gente vê aí a Fernanda, a Bianca, o Homero, a Amanda, entre tantos Rovena, entre tantos outros, né, pessoas que passaram pelo Revalida e hoje em dia eles contarem sua história, para quem sofreu muito naquela etapa, é muito gratificante. E Então, todos ex-alunos, né? Isso que é todos os verdade. ex-alunos, todos, nossa, confiaram muito na gente desde o começo e hoje em dia eles vestem a camiseta para realmente continuar com o legado aí e ajudar mais pessoas. Não, e uma coisa que eu achei bem legal é as pessoas, os nossos alunos atuais, falam assim, professor, eu vou passar na prova do Revalida Eu quero e o ano tá que vem eu vou estar aqui como Sim, monitor. isso é Não, e muito no legal. podcast, né? Eles querem vir toda vez, Sim, né? eles falam, eu vou Podcast passar e eu monitor. vou pro podcast, eu vou passar e ano que vem eu tô no práticos de monitor, e isso é muito legal, É gratificante. né? Muitos moram muito longe, a gente tinha uma aluna muito querida que era de Goiânia, infelizmente, pela distância, é difícil, né, se mobilizar também, mas sempre a gente faz questão de convidar e... Com certeza. Uhum. Ô, Vini, professor, o curso presencial foi muito top. Foi mais um elogio que colocaram aqui. Não, bom demais. A gente fica agradecido, né? Isso daí foi uma unanimidade lá. A gente teve um feedback muito bom, né, Pia? Todo mundo agradecendo a organização, a comida, os professores. Algo que a gente faz questão demais é que, primeiro, todos os professores ali, eles são realmente totalmente dedicados ali àquele momento. Parece 3 dias, mas são 3 meses de preparação, de Sim, e é uma treinamento, de correria tão grande, né, organização. no backstage, assim, a gente fica... Realmente são semanas que precedem ao curso, tanto online quanto presencial, Que é uma loucura, são, né? são loucura mesmo, não somente para os professores, para o designer, para o videomaker, para a pessoa que Tem vai que editar os agradecer toda a todo vídeos. mundo. equipe, Tem né? que agradecer todo mundo aí Exatamente, que participa é dessa uma organização. força-tarefa enorme, assim, desde a parte de tudo, todo mundo Nossa se equipe, junta, né? se Fica um une. grande agradecimento aí ao Christian, ao Vitor, John e Vini, todo mundo que fica aí no backstage, A a Jane, Jane, a A Carol. Luísa, Carol. Então, que não é fácil, né? Então, né? assim, a gente Não. agradece muito esse suporte, né, Sim, Rô? todo mundo vem crescendo junto, isso é o mais legal, né? No começo cada um falava um idioma diferente, hoje em dia a gente já... Um já pensa e o outro diz, não, é isso que eu tenho que fazer e tudo tá ficando mais fácil, né? E a anamnese é realmente importante? É realmente Por quê? importante, muito importante. Para a vida real é fundamental, e Não, para a na prova nem se prova. diga. Porque vale 25 a 30% da prova, É né? muito Pega essa importante. dica aí, galera. Não, e o mais importante, eu falo para os alunos, eles perguntam, mas como é que é essa dor? Essa dor é enfacada, impulsa? Eu falei, gente, enquanto vocês investem tempo tentando pensar os tipos de dor, pulsada, cólica, não sei o quê, a gente tem que lembrar de uma palavra-chave que é fundamental.
que é tipo de dor. Isso daí faz toda a diferença. O aluno vai ganhar a pontuação de maneira imediata. Se qualquer avaliador aí captar esse momento, assistir, é muito mais fácil. Então, eu sempre falo para eles: se você for falar das características da dor, fala assim, a dor tá piorando, qual que é a progressão dessa dor? Já fala logo a palavra que vai estar no checklist. Não fica perdendo muito tempo tentando ter criatividade ali para inventar tipos de dores. Fala, qual é o tipo da sua dor? Pronto, e aí o aluno vai ganhar a nota. Porra, legal, muito top. A próxima questão é mais sobre premonições da primeira fase. Não sei se foi o Clever que fez essa pergunta, Clever, nosso aluno, que ele me fez no presencial, então mandaram aqui, não sei se foi ali Mas o mesmo. premonições da segunda fase, então. Então, ele passou aqui, a pergunta foi, sou com premonições da primeira fase. Será que vai ter premonições para a segunda fase? Agora ficou diferente a pergunta. Você sabe que isso, na verdade, isso daí foi uma unanimidade também. Isso daí era uma brincadeira que eu ia perguntar até pra Pia aí, que é a nossa coordenadora aí dos cursos, se vai ter. Porque todo mundo me perguntava e eu falava, ó, a bomba tá com a professora Pia ali. Vamos ter ou não vamos ter premonições da segunda fase, Pia? Premonições A da Pia segunda que fase. decide agora. Uma responsabilidade muito grande. Fui convencida aí por todos, pelo Vini, por todo mundo, também, pelos né, próprios alunos. A gente vai fazer um esforço muito grande, é o que a gente sempre diz, a gente não tem bola de cristal, e a gente sempre tenta ser o mais responsável possível, sempre o mais sincero. Gente, vocês têm que ver que isso é que nem uma aposta numa Mega Sena, assim, são 10 estações, a gente vai fazer o nosso máximo, vamos trazer informações importantes, desde como pensar naquele diagnóstico, fazer fluxograma mesmo de diagnósticos diferenciais. Organizar o raciocínio. Exatamente, que eu acho que isso é o mais importante agora. Eu acho que nessa fase todo mundo já está bem cansado de ver checklist. E o que importa agora é a gente ter um raciocínio clínico em si, independente da grande área que for. Então, eu acho que a gente vem com essa proposta aí para premonições segunda fase. É isso daí, é aquilo que a gente falou, é o que a gente gostaria de ter, é o que a gente vai levar. É tentar fazer uma revisão intensa para os últimos dias. Não é nenhum milagre. Exato. Mas assim, a gente teve aluno que aprovou só com premonições. Não é o recomendado. Mas se você tá ansioso, se você tá nervoso, não sabe como estudar nesses últimos dias, a gente vai te dar de presente Sim. aí o E premonições. eu acho que vale a pena, é algo que você, como a gente mesmo falou agora há pouco, é algo que você vai estar viajando no avião, vai estar no ônibus sentado, vai estar no carro, vai estar ali escutando uma revisão intensa de vários temas das 5 grandes áreas. Pelo menos a estrutura ali da estação você vai captar. E, putz, se aparecer o tema na sua prova, vai ser uma coisa de outro É mundo. o que a Legal. gente recomenda, né, Pia? Não tem como ele estudar a medicina inteira. Ele tem que estudar os Exatamente, principais. E a a gente gente vai vai- tentar selecionar os principais. O que a gente acha que é os temas que mais caem nos últimos anos, as especialidades da banca, as tendências do Revalida. A gente vai usar todo esse conhecimento para tentar Sim. trazer. Ninguém tem informação privilegiada. Mas ano após ano a gente vem acertando Sim. alguns temas. E a gente quer simplesmente Não, e agora a gente retribuir. vai investigar, a gente está investigando documentos do Ministério da Saúde, estatísticas de 2023, ver se tem alguma coisa que chame a atenção e que realmente tem temas que para transformar numa prova prática é meio inviável, mas outros que são doenças que estão ali no nosso meio, Febre de UBS. maculosa. Então, doença de veio Lyme. esse tema aí, esse final de semana no curso prático, a gente não vou deixar de fazer, porque já aconteceu de achar, não vai cair, aí E cai. cai. Esporotricose. Acabou. Agora, o que me falarem, eu acho que Eu acho que a Bia falou que na prova de título dela caiu esporotricose Nossa. para discursiva. A Bia, da PED? Então a Bia vai fazer essa aula. Se tá caindo na prova de título de pediatria, Pois é, para especialista. vai saber se não é a mesma pessoa da banca. Depois a gente dá uma olhada. Mas esse documento da banca a gente também analisa bem a fundo. E realmente tem tendência, é o que você sempre diz. O especialista vai fazer aquilo que se sente à vontade. E já tem a vida muito corrida. Se o cara é urologista, ele O não cara vai ter que pegar pensar. uma estação de câncer, sei lá, gástrico, retroperitóneo. Ele vai pegar aquilo que Que tem ele a vai ver. ter que estudar. Porra, que ele vai ter que estudar para não estar Exatamente. controverso, não sei o E quê. pra não entrar com recurso e tantas coisas que a gente já sabe que Fazer podem o que ele tá vendo no dia a dia. Então, basicamente, premonições, segunda fase é uma realidade.
E segundo, gente, não deixem de assistir as lives do Vini, que o Vini prometeu, que vai Eita. responder várias Não, perguntas aí. vamos fazer live da segunda fase. Vamos ter que Não, fazer. muita gente me falando lá no presencial. Pia, eu assisti sua live de hiperplasia prostática e caiu. Eu assisti sua live de não sei o que, de leishmaniose e caiu. Eu Leishmaniose, falei, caiu. putz, E a eu tenho que aluna, fazer. e a aluna falando assim, professor, fala que eu vou aprovar, porque na live pré-prova da primeira fase você falou que eu ia aprovar, eu aprovei. Agora fala que eu vou aprovar. Eu falei, não, espera a nossa live, se você tiver a live eu falo. Porra, legal. Eu, Bom, mas- vai ter live então, pré-premonições, live de Premonições. lançamento. Vamos Então, fazer eu acho que é live. importante e todo mundo tá ciente que vai ter o lançamento do Premonições, tá certo? E vai ser durante a nossa live. Quem tiver a oferta, vamos ter sorteio, Vai, sorteio, preço ofertas especial. exclusivas. Palavra-chave no meio da live pra gente ligar Então o fica quem atento. sabe. Ó, já prometeu o Vini, já tem que cumprir, né, Vi? Então vai ter que ter live, vai ter que ter sorteio e vai ter que ter oferta especial. Isso Combinado? Pô, E lembrando que vai ter premonições primeira fase, hein? Isso é algo importante. Premonições primeira fase com propostas audaciosas aí, De ir presencial. pra... exatamente. Vamos... Vamos abrir uma caixinha, Juan? No vamos Instagram? Pode Vamos ser? abrir uma caixinha no Instagram ou de votação pra ver quem quer que a gente vá pra Foz fazer um Premonições. Nossa, Perfeito, gente, eu tô bora aí. super animada. O João Marcelo, então, ele tá lá já tá em pós, já Vamos preparado abrir. pro Ou- premonições. e aí a segunda caixinha assim, quem quer um Premonições presencial na sua live, na sua cidade? E a segunda caixinha assim, Foz do Iguaçu, Santa Cruz ou Buenos Aires? Bora. Fechou? Essas três cidades, então. Bora. Gente, então, alguém quer fazer uma mensagem final? Falamos Eu acho que é bastante isso, coisa, a né? prova prática a gente já deu várias dicas, eu acho que Até demais. até demais, já falamos demais. Mas é isso, é vocês se concentrarem pro dia da prova, nervosismo sempre vai haver, sempre vai haver insegurança. Então faz como o Vini disse, nos 5 últimos dias, se prepara, ainda revisa alguma coisa. Eu também sou desse time de vou sedimentar alguma coisa a mais, vai que cai. Mas isso sim, ir para o lugar seguro já perto da prova. E vai dar certo, né? Vai dar certo. O pessoal que foi no presencial, o pessoal que está no online, está muito bem preparado aí para a prova. Mensagem final. Para mim, mais direto, né? Acreditem nos seus conhecimentos. Se vocês acham que esse é o diagnóstico, fechem o diagnóstico, falem tudo com calma. E além de acreditar em vocês, acreditem a gente. Premonições é uma realidade. Eu acho que isso daí que o Juan falou, minha mensagem final é falar que o Premonições, na verdade, a gente vem pra retribuir, né? Tudo que a jornada inteira vocês fizeram por nós, confiando no nosso trabalho. E tanto Premonições da primeira fase quanto da segunda fase, a gente faz sempre com um valor super acessível, porque a gente quer transmitir o máximo de conhecimento para o maior número de pessoas. E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para você, tá bom? Então estejam presentes na nossa live. A gente vai estar lá com muita responsabilidade, valorizando o seu tempo. Todo mundo que participa da nossa live sabe o quanto eu valorizo cada segundo. É uma chuva de conhecimento, chuva de entrega de conteúdo que a gente faz. E no final a gente abre ali o lançamento do curso Premonições. Combinado, gente? Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. E nunca, 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 nunca se esqueça. Você pode revalidar.